Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral desta terça-feira. Participa, a gente recebe aqui a primeira deputada eleita, a primeira a ser recebida aqui no Opinião dessa eleição 2022 é a Solange Freitas, da União Brasil, eleita deputada estadual. Participa o Roberto Mohamed como comentarista e eu vou pedir para a Solange, no início, falar qual é o sentimento que ela tem agora. Gratidão, missão cumprida, euforia, preocupação com a responsabilidade, ou é um pouquinho misturado isso tudo? Solange, boa tarde. Boa tarde, Paulo, Mohamed, boa tarde a todos. É um pouquinho de tudo misturado mesmo. Gratidão sempre, agradeço muito a Deus em primeiro lugar, depois a minha família, a minha equipe, aos 81.870 votos que eu tive e a todos que, mesmo não votando na gente, sempre confiaram no nosso trabalho. E é uma missão muito grande, um desafio enorme estar lá representando. Infelizmente, só eu fui eleita como mulher na Baixada Santista para representar a Baixada e Vale do Ribeira na Alesp. Então, o desafio é ainda maior e a responsabilidade muito grande por todas as causas que eu quero lutar, estar lá apoiando a população. E o meu compromisso com Deus, eu conversei muito, o meu compromisso com Deus é fazer um mandato pela população. Então, assim, a responsabilidade é muito grande porque a gente sabe como funciona esse processo, né? Quando você quer fazer da forma correta, sem se sujar, sem aceitar esquema, é o caminho mais difícil. Mas depois da eleição turbulenta que eu passei em 2020 como candidata a prefeita, eu acho que estava até engasgado essa vitória. Mas não é só a minha vitória, é a vitória da população, de quem quer pessoas corretas lutando por elas na Assembleia. Mohamed, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Agora ele está sorrindo, porque quando se apresentou ele estava sério. Tem uma coisa que é uma satisfação quando a gente vê uma pessoa que a gente conhece há tanto tempo, que entra na política e entrou na política. Ainda que ela ainda seja bem jovem, né? Entrou muito, na política, muito. Não seja irônico. Você sabe que ele fez exame de sangue e tinha anticorpos da gripe espanhola no corpo dele. Ai, meu É por Deus. isso que ele faz isso. O Paulo é gato ao contrário, ele fica mentindo a idade. Mas eu vou começar com uma observação, contando uma história para as pessoas, porque eu recebi um áudio hoje e eu queria que a Solange falasse isso, porque embora a União Brasil tenha tido candidato a presidente, e a Solange tem uma coisa que eu tenho que registrar aqui. Ela e o Gil talvez tenham sido alguns dos poucos candidatos a deputado que receberam a Soraya Tronic e abraçaram a candidatura dela. Porque a maioria fingiu que não tinha candidato e pedia voto ou para Bolsonaro ou para o Lula. Foi uma coisa inacreditável. Fizeram exatamente o que a gente viu que o Rodrigo Garcia fez a campanha inteira, escondendo que o partido dele tinha candidata, que era Simone Tebet, porque a vice era do PSDB. E a gente viu que as pessoas que usaram essa tática bateram na parede. Porque você não se define. Eu recebi uma mensagem de um amigo que tem problema de acreditar em determinadas coisas. É aquele que abre e-mail do Santander dizendo para ele, clique aqui porque sua conta está com problema, e ele clica, só que ele nem conta no Santander tem, quer dizer, é um imbecil. Aí pega vírus e reclama da vida. Que um capitão do exército teria dito para um cara que grava isso com sotaque gaúcho, descobriram um esquema no TSE que ia dar para cada voto do Bolsonaro meio voto para o Lula. Eu não sei como é que conta meio voto no sistema. E que hackers russos teriam descoberto a fraude, avisado o alto comando do Exército Brasileiro. Veja bem, os hackers russos têm ligação com o alto comando do Exército. E o alto comando do Exército abortou a fraude. Só que tudo isso dito por um capitão. Primeiro meio voto, como é que conta meio voto? Segundo, hackers russos no sistema de apuração. Terceiro, o alto comando do Exército toma uma decisão, faz uma operação para abortar uma fraude e um capitão do Exército fica sabendo disso. Quer dizer, o cara nem conhece a estrutura das Forças Armadas, a história é fantasiosa, mas os próprios fatos que ele vai encadeando são absurdos. O problema do bolsonarismo é o excesso de criatividade. Não é só o fato de fake news. Deveria usar essa criatividade toda para escrever peça de teatro e fazer filme para o cinema, porque ia ser um sucesso.
E a gente viu, Solange, que, por exemplo, as duas maiores fabricantes de fake news no Legislativo, a Bia Kicis, em Brasília, e a Carla Zambelli, foram das deputadas mais votadas nessa eleição. Você foi vítima em 2020 de fake news do início ao fim. Foi uma mentira atrás da outra. Não é meio inacreditável que a gente viva num país onde esse tipo de coisa dá certo? Infelizmente, as pessoas ainda acreditam nas mentiras ou se enganam com as mentiras, ou querem acreditar que aquelas mentiras sejam verdadeiras. O que eu sofri na campanha de 2020, como você falou, foi do primeiro dia até o último dia do segundo turno, foi um ataque nas redes sociais de muitas fake news. E se é que tem justiça nesse caso, uma das justiças foi que há 4 semanas teve uma audiência, né, de um dos casos que eu entrei contra uma pessoa do gabinete do ódio, e eu ganhei. Eu fui por danos morais, né, dei continuidade ao processo por danos morais, eu ganhei, acabei fechando um acordo, ele me deu R$5.000 e ficou por isso mesmo. Se é que tem justiça. E como é que você combate as fake news? Você não combate, né? Por mais que você depois processe, tudo que foi feito lá atrás me prejudicou lá atrás, durante a minha campanha, prejudicou muito isso. Só que às vezes é como político que fica prometendo um monte de coisas. Por exemplo, você via nessa campanha alguns candidatos a deputado prometendo coisas que você sabe que não é da alçada dele, que ele não vai conseguir fazer aquilo que está prometendo, mas assim ele fala bonito, vai nas redes sociais e fala, promete, e as pessoas acreditam. Assim como candidatos a prefeito em 2020 fizeram, e as pessoas acreditaram, e hoje essa conta está sendo paga, porque viram como era mentira tudo que foi falado lá atrás. Mas infelizmente as pessoas se enganam, às vezes também por falta de informação, porque não consegue ter acesso a tudo, aí tem acesso mais àquelas pessoas, né? E aí aquela pessoa contando uma mentira várias vezes acaba virando uma verdade. Infelizmente a gente ainda não sabe como lidar com os fake news nas redes sociais. Solange, quando acaba uma eleição começa outra, essa não acabou ainda porque tem o segundo turno. Em São Paulo tem 2 segundos turnos, do governador e do presidente da República. Mas muita gente ontem e hoje já começou a desenhar o tabuleiro das prefeituras em 2024, né? E o seu nome aparece como uma pleiteante, uma potencial candidata à Prefeitura de São Vicente em 2024, assim como outro dos deputados estaduais que a Baixada elegeu, que é o Caio França, né? Então, vocês dois poderiam ser potenciais candidatos a prefeito de São Vicente. Assim como em Santos aparece também a Rosana Vale e o Paulo Alexandre Barbosa. Como é que você vê essas especulações, esses desenhos, ou isso não te preocupa nesse momento, o foco é o mandato? Quando falaram para mim lá atrás que quando acaba uma eleição começa a outra, eu falei, ai, que exagero, né? Mas é verdade, quando acaba uma eleição começa a outra, porque você tem que começar a desenhar o cenário que você pensa lá na frente e você começa a se preparar para aquilo. E se você não se prepara, Paulo, você fica para trás de verdade. Mas essas especulações com o meu nome, é claro que iriam vir, porque eu fui candidata a prefeita, mas o meu foco hoje é o meu grupo político lançar um candidato a prefeito, não só em São Vicente. Qual é o meu compromisso com a União Brasil na Baixada Santista? É a coordenação do União Brasil na Baixada e lançar candidatos. Ou lançar candidatos a prefeito, ou a vice, candidatos a vereador. Então eu vou ajudar a União Brasil a esse cenário. Mas em São Vicente, especificamente, que as pessoas sempre perguntam, a gente quer que do nosso grupo saia um candidato a prefeito. Ou uma candidata. Mas, de preferência, a gente preparar alguém para esse compromisso. O Gil do Conselho, que foi meu candidato a federal e foi meu candidato a vice, é um desses nomes que a gente pode preparar para lançar em 2024. Solange, União Brasil, a sua ida para a União Brasil, acho que foi uma coisa que nem você imaginava que tivesse sido uma escolha tão acertada. Mas você saiu do PSDB. Sim. Portanto, você conhece como funciona o PSDB. Que agora está diante de um dilema. Virou um partido pequeno, 18 deputados federais. 3 em São Paulo.
Perdeu São Paulo, que era o seu bunker de sobrevivência. Foi um fracasso em Minas Gerais, que era o seu segundo bunker. Fracasso no Ceará, que era o seu terceiro bunker. Quer dizer, perdeu, está desalojado e está num campo aberto. Existe uma proximidade natural do PSDB com o PSB. Até porque com a ida do Alckmin para o PSB, a gente está vislumbrando que, numa eventual vitória do Lula para o governo federal e numa eventual vitória do Tarcísio em São Paulo, eles vão ficar sem espaço aqui. E aí eles teriam que necessariamente buscar um caminho. O PSDB, a imagem do PSDB não vai colar no PT. Ele teria que ir para o PSB, mas garantindo assim acesso ao governo federal. A União Brasil tinha o apoio ao Rodrigo e parece que essa semana o Rodrigo anuncia o apoio ao Haddad. Mas eu não consigo ver em você este caminho dentro do União Brasil. Já se discutiu alguma coisa em relação dentro do partido, porque a gente imagina que o caminho natural do União Brasil seja o Tarcísio. É isso que está sendo conversado dentro do União Brasil? Hoje até conversei com Alexandre Leite, deputado federal que foi reeleito, que está assumindo a presidência do União Brasil no estado de São Paulo, era tesoureiro, mas está assumindo. Eles teriam uma reunião hoje. Eu vou esperar eles se posicionarem e aí eu vou dar o meu posicionamento também. Porque a gente precisa ter uma posição, não adianta você ficar em cima do muro e falar tanto faz, não é assim. Mas, independentemente do meu posicionamento, independentemente de quem vencer essa eleição, eu quero fazer o meu trabalho. Claro, a gente tem um partido, tem um direcionamento, mas eu quero fazer um trabalho que eu falei que o meu compromisso com Deus foi isso. Quando meu pai estava doente, estava na UTI, né, e eu pedi para Deus, né, que ele saia dessa, que ele consiga se recuperar. Eu me comprometi lá, o meu pai infelizmente ele morreu, mas eu me comprometi com Deus naquele momento que o meu mandato seria voltado para a população. Então, quando você tem esse compromisso com a população, você acaba nem sempre indo pelos mesmos caminhos que o teu partido vai. Então, assim, mas tudo eu acho que pode ser conversado. Você não precisa, eu vou por outro lado, não vou pelo meu partido, e aí você racha, compra aquela briga. Tudo deve ser conversado. Se por acaso, num momento eu for diferente, eu tenho minhas razões, eu tenho os meus motivos e vou tentar negociar isso. Então, independentemente de quem ganhar essa eleição, tanto para a presidência quanto para o governo do estado, eu vou estar lá fazendo o meu trabalho, lutando e estando ao lado quando for importante para a população. E quando você vê que o negócio não é a favor da população, é de outros interesses, a gente luta contra isso. Solange, a grande maioria dos deputados que se elegeram com votações muito expressivas, aconteceu também com governadores, também com senadores, estava posicionada de um dos lados da polarização. Ou era Lula ou era Bolsonaro. Aconteceu aqui com a Rosana Vale, com o Tenente Coimbra, com o Caio França, né? Sim. Exceções nesse cenário, aqui na Baixada, são você, o Paulo Alexandre e o Mourão. O Mourão foi até o fim com a Simone Tebet, o Paulo Alexandre não se posicionou, né? Foi uma campanha muito mais difícil em função disso? Foi engraçado, Paulo, que eu recebia várias mensagens nas redes sociais e até no WhatsApp de pessoas: Solange, mas quem que você vai apoiar para presidente? Então, o voto dela em mim, muitas vezes estava condicionado se eu era Lula ou Bolsonaro. E eu sempre falava assim, olha, o meu partido, União Brasil, tem a Soraya Tronic, eu vou com ela. Eu vou apoiar ela, né, nesse primeiro turno. E no segundo turno, depois, a gente vê. Mas eu tô com a Soraya. Só que, assim, muitas pessoas, muitas mesmo, me paravam na rua. Mas você é Lula ou Bolsonaro? Mas você é Lula ou Bolsonaro? Então, assim, eu tive 81 mil votos e 870. E foi, assim, uma garra mesmo para conseguir esses votos. Porque as pessoas queriam saber se eu era Lula ou Bolsonaro, a maioria. Então, assim, eu falo assim, mas, gente, eu tô com a Soraya. Você é Lula ou Bolsonaro? Olha, Paulo, nem posso me posicionar agora, porque a gente está pensando em vários aspectos. Aí, primeiro, eu vou ver como União Brasil
vai proceder para depois eu me posicionar. Mas eu sempre falava, eu estou com a Soraya, eu até fiz um desafio para a Soraya, para ela poder vir a São Vicente. Falei, Soraya, vem pedalar comigo nessa orla linda de São Vicente. Ela topou, ela veio na cidade, a gente pedalou, coloquei minha cara, mostrei. Então, assim, eu acho que eu saí bem vitoriosa com toda essa votação. Porque quem votava no Lula ou quem estava apoiando o Lula, apoiando o Bolsonaro, teve uma votação muito expressiva. E a gente teve mais uma vez um salve de uma organização criminosa e eu fui proibida de andar nas comunidades de novo. Troquei de partido por causa disso e de novo eu fui proibida, não só eu como outros candidatos, só a esquerda que conseguia andar nas comunidades. Agora... Então até isso atrapalhou. Então assim, para mim é uma vitória ainda maior esses meus votos. Agora, Mohamed, essa fidelidade ao candidato presidencial fora da polarização, Deus premia ou castiga? Deus premia. Eu não gosto de ficar falando de Deus toda hora, porque isso é coisa dos bolsonaristas. É o fanatismo. Você sabe que hoje eu estava lembrando, quando a gente fala aqui, as pessoas às vezes pensam que a gente está... O bolsonarismo, eu não estou falando do Bolsonaro, o bolsonarismo, ele deu voz a uns ignorantes e aos boçais que normalmente são hipócritas. Estava lendo uma história hoje, o Paulo é o único aqui da mesa que vai lembrar dela. A Elvira Pagan, nos anos 50, que foi uma pré-Leila Diniz, nos anos 50, a primeira prisão dela foi porque um cara invadiu o camarim dela, ela trabalhava no teatro, né, o teatro de revista, invadiu o camarim e quis transar com ela à força. E ela deu uma porrada no cara e botou ele para fora. Só que esse cara era delegado e ele prendeu ela. Prendeu por atentado aos costumes e tal. É a hipocrisia que acordou com o Bolsonaro. É o cara que fica falando de moral, da família, contra identidade de gênero, e cata travesti na praia. E trai a mulher em bordel. Quer dizer, é esse tipo de gente que ganhou voz com o bolsonarismo. Esse tipo de gente ignorante. É isso que me assusta em relação a essa postura. O que aconteceu com a Solange, Paulo, e a dificuldade que ela relata aqui, a gente viu acontecer. O Paulo Mansur não aparece nem entre os 20 mais votados a candidatos a deputado estadual em Santos, que é a cidade dele. Os votos dele vieram porque, provavelmente, o tio, que teve uma relação com o Bolsonaro, eles foram do mesmo partido, do PP, o Beto Mansur e o Bolsonaro, eles se conheciam no tempo do Congresso, e houve uma aproximação, pedido de voto expresso por parte do Eduardo Bolsonaro e das hostes bolsonaristas, e o próprio fato de ter ido para o PL, acabou elegendo 2 TVs, uma em Campinas, uma aqui. Agora, que representatividade tem na cidade? Que tipo de voto é esse que ele recebeu? Então, quem pegou carona com um dos dois, se deu bem. E engraçado, né? Pro lado de cá. Porque pro lado da esquerda, ninguém vai dizer que o Boulos pegou carona com alguém. O Boulos pegou carona com ele mesmo. Eduardo Suplicy. O Eduardo Suplicy também, né? O Eduardo Suplicy é aquele negócio, se empalharem o Eduardo Suplicy, eu acho que vão fazer isso quando ele morrer, se empalharem o Eduardo Suplicy e colocarem na Assembleia, vai ter o mesmo efeito. Coitado, nem fala mais direito. Eu não sei como é que pode, mas não desiste do negócio. Mas veja, o Eduardo Suplicy teve 800 mil votos e o Serra só 88 mil. Mas o Serra foi o efeito do PSDB. É isso que eu queria, no próximo bloco, a gente abordar. Como é que você acha que vai ficar essa máquina do PSDB que foi construída ao longo de quantos 28 anos? 28 anos. 28 anos no poder. Tem uma hora que a política, a máquina estatal, vira de um partido. E foi isso que eu entendo que aconteceu. Mesmo que o comando hoje do PSDB esteja na mão de neotucanos. E eu queria depois ouvir você, porque a gente tem que falar disso, foi um dos partidos mais importantes da política recente do Brasil, pós-ditadura. Qual o futuro para isso? Porque é muito importante definir isso, porque isso define os rumos da política em São Paulo, na qual você vai ser uma das artífices. Depois do intervalo.
Voltando com a opinião litoral desta terça-feira, a gente recebe a deputada estadual eleita Solange Freitas e participa o Roberto Mohamed. É bom escutar isso, deputada estadual eleita, não? É bem legal, mas ainda estou assim, com a responsabilidade, né, de ser deputada, de estar lá representando a Baixada. Mas é gostoso porque foi uma vitória, Paulo, sem vaidade nenhuma, sabe? Não tenho vaidade, eu tenho certeza absoluta que o poder, digamos, se é que se tem poder nesses casos, não vai subir na cabeça, não é isso que eu quero. Solange, tem uma frase que diz assim, todo poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Não, mas não vai corromper, não vai, Paulo, porque assim, eu sou desprovida de vaidade. Se eu fosse uma pessoa hiper vaidosa como algumas pessoas, eu não teria nem saído do jornalismo, né? Porque as pessoas veem a gente lá na TV Tribuna como se fosse estrela, né? Como se fosse estrela de cinema. Então, não teria deixado isso. Eu vim por causa da minha indignação, não vim para roubar, não vim para fazer esquema, não vou fazer isso. Vocês vão me entrevistar muitas vezes e você vai ver que você não vai falar nada sobre mim, sobre isso. Então, eu quero fazer um mandato sério, Paulo. Assim, eu sei que é difícil, até porque o que eu vivi nos 2 processos eleitorais, a gente vê como é difícil. Os ataques que eu recebi lá atrás e você não está nessa polarização, você está no meio, você sofrer de novo ainda com um salve, assim. E lá vai ser muito pior. Né? Porque você vai estar, se fala assim, você vai estar contra ou você vai estar a favor, porque eu sei que eu não vou me vender, não vou receber mensalinho, como muitos recebem, entendeu? Não vou dividir salários, não vou fazer rachadinha, como muitos fazem, vou fazer um trabalho sério. Solange, a gente estava falando do PSDB quando terminou o outro bloco, pode parecer uma bobagem porque você está no União Brasil, mas o teu partido diminuiu muito, talvez tendo o tamanho definitivo dele, porque ele entrou grande na eleição por reflexo de ter sido o partido que recebeu os votos do bolsonarismo, e o PL tomou esse lugar, e a União Brasil emagreceu, voltando, não chega a ser nanico, mas é um partido que emagreceu porque conseguiu até eleger uma bancada em alguns lugares por conta de muito dinheiro que tinha, mas não é um partido hoje mais muito grande. Então é lógico que a questão da máquina paulista, com a saída do PSDB do cenário e esse emagrecimento do partido como um todo, acaba refletindo em todo mundo. O que se mostra que a sua escolha foi positiva, porque você pode ser a estrela do União Brasil na região. Você já disse que é você que vai coordenar politicamente União Brasil aqui. Mas a gente notou uma coisa nessa eleição, Solange, que foi muito curiosa. Thelma, que foi uma das maiores lideranças nacionais vindas da nossa região, simplesmente desapareceu. Essa eleição acabou com as pretensões dela. Cassione, que já foi deputado federal 2 vezes, candidato a prefeito, teve 8 mil votos. A gente nota que o Bozella, que foi eleito, passou 4 anos fazendo campanha no estado inteiro, não se reelegeu. Como é que o Márcio França, candidato ao Senado, não tomou um susto, dormiu eleito e acordou tomando uma lavada do Marcos Pontes, que eu também acho que é uma fraude eleitoral, porque de cientista não tem nada, né? Muito pelo contrário, foi o pior ministro de Ciência e Tecnologia que a gente teve, mas é o novo senador. Como é que você vê esse cenário quando a gente, independentemente do que, embora a gente tenha uma visão clara de que o Tarcísio está praticamente com a mão na taça, mas como é que você vê o caminho do União Brasil no estado de São Paulo? Eu sei que vocês estão esperando o partido anunciar, mas eu, por exemplo, não vejo sentido no União Brasil declarar apoio ao Haddad. Não consigo visualizar essa possibilidade. Como é que você vê o day after de um partido como o PSDB, onde você conheceu um monte de gente, tanto como jornalista, como candidata do PSDB, que eles largaram na mão na eleição de 2020? Você acha que ainda há chance de sobrevivência ou ele vai se esfacelar em direção ao PSB ou ao próprio União Brasil e tal, do que você está vendo de caminho para esse PSDB que perdeu todas as suas lideranças e que minguou a esse ponto?
É engraçado esse cenário porque a mudança é importante em todos os cenários. E o PSDB comandou o Estado por 28 anos. E na eleição passada, já a eleição municipal, o PSDB já estava desgastado. E mesmo assim, aqui na Baixada Santista, por exemplo, fez quase todos os prefeitos. Só eu, que não me elegi, e em Mongaguá também, que foi o Republicanos. E conseguiu fazer todos os outros prefeitos. Fez a capital também, né? E fez a capital também, apesar daquele cenário todo já. Só que essa eleição, acho que mostra que aquele cenário que já vinha vindo de 2020, já mostra que o PSDB já não dá mais, precisa repensar. Talvez essa sigla, quem sabe, não mude, né? Que nem acabe e as pessoas tomem outros caminhos. Eu acho que seria o melhor cenário, porque ficou aquela imagem muito ruim, por causa da vaidade do Dória na época, pelo posicionamento do Dória na época, acabou atingindo todo mundo. Me atingiu também na minha eleição, porque muita gente deixou de votar em mim para prefeita por causa do PSDB, e aí eu ponho nesse cenário funcionário público, né, a polícia militar, então as pessoas que estavam... Professor, né, deixou de votar em mim, e até as pessoas que acreditavam que eu seria a melhor opção, mas tinham medo. Teve gente que votou em mim agora e falou assim: Solange, eu não votei em você naquela época porque eu tinha medo do partido. Eu falava assim, eu tinha medo do partido, que eu não consigo entender isso. Eu falo assim, porque eu penso assim, que a gente consegue fazer um governo diferente mesmo, independente do teu partido. É só a gente ver o cenário na Baixada. Quase toda a Baixada tem prefeitos do PSDB. E assim, eles administram de formas diferentes. Então, eu acho que dá para você ser diferente, independentemente do partido. Só que eu não consigo mais ver o PSDB como PSDB. Eu acho que pode mudar a legenda, pessoas tomarem os caminhos diferentes. Eu não vejo mais um futuro para ele, não vejo. O Mohamed, o Paulo Alexandre Barbosa, que se elegeu federal, é o deputado federal mais votado do PSDB no Brasil todo. Em São Paulo foram só 3 e grandes estrelas naufragaram. Ele é muito próximo do Alckmin, que foi para o PSB. Né? Por isso que eu falei que o desenho é que o Paulo vá para o PSB, numa eventual vitória do Lula, porque ele não tem vocação para oposição, então ele vai para o PSB e aí leva todo o grupo político dele para o PSB. O Paulo, ele iria trocar o PSDB, ele iria para o partido que o Alckmin iria. Quando o Alckmin tomou esse posicionamento em relação ao Lula, ele saiu. Mas ele iria. Também acho que aí até se supera esse tipo de coisa. O importante é sobreviver politicamente. E depois tem uma coisa que é isso, a gente não tem como fugir, Solange. Por mais que a gente vá falar, e você sabe o quanto nós gostamos de você como pessoa, sim, como profissional. É óbvio que nós ficamos muito felizes com a sua eleição. E a gente não tem como, a gente ao mesmo tempo que está aqui congratulando você, a gente não tem como se afastar disso. A sua base eleitoral principal é São Vicente. Sim. E a política em São Vicente é uma coisa horrorosa. Uhum. Além do clã do Márcio França, que deixou uma herança de o cara que ganhou 2 eleições praticamente por unanimidade, fez o sucessor, só que depois disso começou a capengar. Porque aquela República de São Vicente, que a gente sempre disse que era o problema, que o Márcio, enquanto não se livrasse daquilo, não seria um grande político nacional, e isso mais ou menos aconteceu agora, aquele clã praticamente, o último reduto virou São Vicente. Uhum. Ainda assim, você acha que, como o PSDB, que acabou tendo essa máquina desarrumada por conta da perda da eleição, de não ir para o segundo turno, São Vicente também vai existir o futuro de São Vicente está ligado necessariamente à vitória do Lula, e aí a possível sobrevivência política do Márcio, porque o Caio vai ser oposição em São Paulo, com a vitória, uma eventual vitória do Tarcísio. A política de São Vicente ainda está na mão desses grupos, ou você acha que o Caio Amado, apesar dessa desastrosa gestão que ele está fazendo, pode vir a se tornar uma liderança? Por que eu estou falando isso? Porque ele, na maior cara de pau, apoiou uma deputada federal de fora,
que tinha também candidato a deputado estadual de fora. Depois ele, como a coisa ficou meio mal, ele fez um apoio declarado e expresso ao Caio França, que até o ano passado era o grupo que ele combatia também. O Caio Amado vai virar liderança ou você acha que vai ser mais um Billy na vida de São Vicente? Olha, infelizmente, o posicionamento dele até hoje em relação à administração de São Vicente fica muito a desejar. Eu até poderia ter ido para o Podemos e saído candidata lá, apoiado ele. A gente teve várias conversas em relação a isso, só que no meio do caminho, algumas atitudes que ele tomou como prefeito na cidade não dava para aceitar, não dava para estar junto a isso. Então eu não aceitei, acabei indo para o União Brasil. E quando você vê o Caio Amado colocando, você só vê as reuniões, as imagens que tem das reuniões, colocando o pessoal que trabalha na prefeitura, os comissionados, apoiando o Caio França, ele que tinha toda essa briga com a família França, e aí vem dizer que é por São Vicente, pelo futuro de São Vicente, por isso ele apoiou o Caio França e apoiou o Márcio França, assim, não tem ninguém bobo, né? Essa união não foi por São Vicente, para conseguir ajuda para São Vicente, não foi. Teve outros interesses. E aí quando você vê Caio Amado abraçando Caio França, abraçando Márcio França, e quando você vê que toda a podridão que tinha da última administração, que o Caio Amado disse na campanha, na época, que ele iria mostrar, ele iria colocar em pratos limpos tudo aquilo e não apareceu nada, então você vê que a política em São Vicente continua a mesma. É a família França, é Caio Amado, é tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. Então, é só você ver a votação do Caio França em São Vicente, agora caiu pela metade. Os votos dele em São Vicente caíram pela metade. E o Márcio França perdeu a eleição para o Senado em quase todas as cidades da Baixada. Em São Vicente também. Em São Vicente, Marcos Pontes foi muito bem mais votado do que o Márcio França. Então, mostra que o cenário de São Vicente é o seguinte, São Vicente não aguenta mais esse tipo de política. E a maioria, muitas pessoas que votaram no Caio Amado estão arrependidas de terem votado nele. Então, eles querem uma coisa diferente para a cidade, eles querem uma renovação, de novo uma renovação. Né? Apostar no Caio Amado e até agora não está dando certo. Mesmo assim, mesmo eu sendo oposição ao Caio Amado, eu mandei uma mensagem para ele, coloquei meu mandato à disposição para ajudar São Vicente. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, nós recebemos hoje aqui com muito prazer a deputada estadual eleita pela União Brasil, Solange Freitas. Você vai colocar ela no corner agora, no canto? Não, eu vou pegar carona. Eu vou pegar carona, lógico. Eu vou pegar carona no que ela falou agora, porque tem uma coisa muito interessante. Na política tem uma regra que quase nunca dá errado. O político ele só é forte, realmente forte, quando ele é forte no curral eleitoral dele. Quando ele é forte em casa. Todo mundo questionou, por exemplo, o Ciro Nogueira, que saiu enfraquecido. Não importa se ele ele é ministro, ele saiu enfraquecido. Por quê? Porque ele não elegeu o candidato dele no estado dele. O Lira aconteceu a mesma coisa. Esses caras, isso é uma norma política. Por que está todo mundo dizendo que o Ciro morreu politicamente? Não foi porque o Ciro perdeu a eleição para presidente, todo mundo sabia que ia acontecer, mas porque ele perdeu em casa. Ele não é mais o Ceará na política. O candidato dele não conseguiu para o segundo turno. Então, isso é regra. A Simone colocou agora uma coisa muito interessante. A Solange, desculpe. Solange, você foi a mais votada, a maior parte dos seus votos veio de São Vicente. Você em Santos foi a quarta mais votada. O Caio não teve a votação que ele esperava em São Vicente, que é justamente a casa dele. Ele foi bem votado em Santos. Em Santos ele ficou atrás de você, como o quinto mais votado. O Márcio, surpreendentemente, perdeu para o Marcos Pontes em São Vicente e em Santos. Eu acho que na Baixada ele ganhou só em uma cidade. Foi uma coisa... E isso não me surpreendeu e negativamente. Todo mundo sabe aqui a minha posição.
Eu acho um Só em absurdo que um Cubatão, candidato daqui, um candidato ao Senado da região, perca para um astronauta, que não tem conteúdo nenhum. É lamentável isso. Até porque eu prefiro votar nos candidatos daqui, que a gente pode cobrar. Você pode encontrar a Solange na rua, a Solange na praia, em algum lugar, e fazer cobranças. Você tem que ter um candidato daqui, não aquele que não vem aqui nem para comer pastel no Carioca. Inclusive, no final da edição, ela vai dizer em que padaria que ela toma café. Que é para as pessoas irem. Em que supermercado que ela faz Então, compra. mas aí que tá. E você fez a lição de casa, o Paulo fez a lição de casa, a Rosana fez a lição de casa, eles foram os 2 mais votados em Santos. E muita gente não conseguiu fazer. Você acha que essa regra de quando o político não é forte na casa dele, ele acaba tendo problemas depois no exercício do mandato futuro, e a gente está vendo aí um problema sério pela frente? Às vezes, para esses políticos mais tradicionais? Às vezes pode mudar no meio do caminho. Às vezes acontece um fator que eleva ou derruba ainda mais os políticos. Mas de uma maneira geral, sim, eu acho que a votação agora reflete muito o que deveria ser o cenário. Acho que a população em São Vicente mostrou que não quer mais essa política ridícula que é em São Vicente, que é uma política de compra, de venda. Só vou contar um cenário que aconteceu aqui no domingo. Isso, 2 pessoas que me conhecem, que são muito próximas a mim, me contaram, imagina as outras pessoas, né? Elas estavam chegando com o meu santinho para votar, e aí o pessoal foi em cima dela, arrancou o santinho e deu de uma pessoa, de um deputado aí que foi eleito. Assim, tipo assim, tem que votar nesse, né? Intimidando as pessoas. Isso aconteceu com várias pessoas, essa intimidação, né? Teve muita confusão também no cenário político ali em São Vicente por causa disso. Mas as pessoas, elas estão querendo dizer assim, ó, a gente não quer mais isso para a nossa vida. Então, assim, é hora de mudança mesmo. A gente precisa começar a desenhar o futuro da próxima eleição mesmo e construir um projeto. Então, por isso que quando falam que acaba uma eleição, começa a outra, é uma construção. Vamos construir um projeto. O que a gente quer para São Vicente, o que a gente quer para Santos, para as outras cidades. É dessa forma. E vamos construir. Quando eu vim candidata, quando eu saí, eu não tive esse tempo de construir. Né? Eu entrei assim, aos 45 do segundo tempo, né? Entrei em maio, a eleição era em outubro, acabou sendo adiada para novembro, mas entrei assim, quando o cenário político já estava montado, e mesmo assim, quase fui eleita, né? Acabei criando lá uma confusão danada naquele cenário político. Então, eu acho assim que São Vicente está dando uma resposta nas urnas para o que ela quer e o que ela não quer mais para a cidade. E já deu uma resposta com o resultado do julgamento do policial militar acusado de participar do meu atentado, né, que faz 2 semanas. Ele foi condenado por unanimidade por tentativa de homicídio contra mim e contra a minha equipe. E o promotor falou assim para os jurados, olha, não foi um atentado apenas à vida da Solange, a do vice dela e da equipe, foi um atentado à democracia. E quando vocês estão condenando esse homem, vocês estão dizendo, olha, São Vicente não aceita mais isso, São Vicente não quer mais isso. E os jurados deram essa resposta por unanimidade. Agora, Solange, a São Vicente, a Baixada, todo mundo quer saber quem foi o mandante, né? Eu sei quem foi o mandante. Então conta pra gente. Não posso eu falar, ele ainda me processa porque eu não tenho provas. Eu falei isso no meu depoimento, no julgamento. Eu apresentei no julgamento um vídeo de uma pessoa que participava do gabinete do ódio do então prefeito da época, e ele contou um monte de coisas nesse vídeo. Mostrou quem é que mandava as montagens que eram feitas do celular da pessoa, mostrou, ele provou tudo aquilo, entendeu? E ele está arrependido hoje de ter participado disso, mas ele contou. O Ministério Público ainda está investigando ou fechou a investigação? Então, ele foi julgado, tem o falso atirador que está foragido, mas ele deve marcar o julgamento dele, talvez o advogado... O falso atirador que você diz é o que se entregou como sendo ele o autor do atentado atentado e não foi. Eu falo falso atirador porque as investigações da polícia Mostraram chegaram que não era ele. à conclusão que não era. E durante esse julgamento do policial, muita coisa foi provada ali. Eles tentaram levar um perito com uma falsa perícia, mas foi tão vergonhosa a perícia que acho que até os jurados... Você acompanhou o julgamento? Foram 17 horas, acho que foi o maior julgamento em tempo em São Vicente.
Foram 17 Agora, horas, eu fiquei às 17 Mohamed, horas lá. se ela disser quem é o mandante aqui, só para nós, ela pode ser Nos processada? bastidores eu conto. Não, no bastidor Nos pode, bastidores mas eu conto. você lembra que o Clermont fez isso no Opinião? O Clermont fez Ele isso. no Mas intervalo ele ele falou? contou, No no intervalo ele contou quem era o mandante. Agora, tem uma outra coisa, Solange, você assumindo essa coordenação regional do União Brasil, pelo que você falou agora, eu acho que é uma questão de construção de novas lideranças. Sim. E a gente está muito carente aqui. Eu disse várias vezes no programa, papel de deputado não é só trazer verba para Santa Casa, para ONG, não sei das quantas. Isso é o papel do deputado medíocre. É isso aí. O que a gente sente falta é de ver um deputado daqui falando: eu apresentei um projeto na Câmara que diz sobre isso e nós conseguimos aprovar. A gente não tem mais esse tipo de político, a gente não tem mais um Mário Covas, a gente não tem mais um Gastone Rigg, a gente não conseguiu mais produzir esse tipo de... uma Thelma, uma Maria Lúcia Prandi, uma Maria Ângela Duarte. A gente não consegue mais produzir esse tipo de político. Atrás desse tipo de liderança que vocês vão começar a agir Sim. quando você assumir a coordenação estadual? Sim, porque assim, quando eu entrei na política, eu não queria fazer a mesma política que a gente vê aí há tanto tempo, que a gente combateu tanto como jornalista, que foi a minha indignação, fazendo as reportagens, entrevistando esses caras aí, mentindo o tempo todo, que a gente sabe quando está mentindo, e por isso que eu era incisiva e questionava e reperguntava, para mostrar para as pessoas que olha só como o cara está mentindo. Essa minha indignação me trouxe para a política. Agora, esse nome limpo que eu tenho por 30 anos, eu vou querer fazer uma política igual a eles? De jeito nenhum. Quando, no ano passado, eu já vinha construindo esse trabalho que eu queria para esse ano, as pessoas não sabiam em que partido político eu estaria. Eu tinha o entendimento que o PSDB, se tivesse outro salve, eu não ficaria, né? Acabei sofrendo salve de novo, mas se eu tivesse outro salve, eu não ficaria. Então, quando eu agreguei pessoas, e não só em São Vicente, mas das... Solange, é bom explicar para o telespectador que salve é uma interdição para entrar em certos lugares onde o crime domina, né? É uma determinação de uma organização criminosa nesse processo eleitoral, impedindo que os candidatos de determinados partidos façam campanha. Então, eu sofri isso em 2020 e sofri agora por outro cenário. Continuou o salve do PSDB e eles criaram outro onde só os de esquerda poderiam entrar. Então, essa mudança que eu quero para a minha vida, eu não quero fazer uma política igual a eles, para quê? Então nem teria saído do jornalismo, ficaria lá fazendo minhas reportagens, cobrando a população, cobrando as autoridades, ajudando a população, dando voz. Então a gente veio construindo isso no ano passado e as pessoas que vieram juntas comigo, discutindo essas políticas públicas, nem sabiam em que partido eu e o Gil estaríamos. Aceitaram a nossa proposta e a gente veio fazendo isso. Agora, com a União Brasil, a gente tem um acordo, a gente pega a coordenação regional, vai discutir... Nas 9 cidades? Vale do Ribeira também não? Não, por enquanto o acordo é na Baixada Santista, né? Mas agora que acabou a eleição, porque eu estava esperando a eleição para a gente ver o nosso cenário, como seria a votação. Agora a gente vai sentar agora para ajustar tudo isso. Talvez seja importante, Mohamed, incluir aí o Litoral Norte e o Vale do Ribeira, não é? Isso é justamente o que eu ia pegar carona. Durante o ano passado, na verdade no início desse ano, houve um problema muito sério entre a Rosana Vale e o Rogério Santos numa reunião do Condesb. Eu achei de uma grosseria do Rogério, independentemente de você ter afinidade política com alguém ou não, o Condesb só tem sentido se as pessoas entenderem que ele não é só metropolitano. As cidades não conseguem fazer aquilo que precisam. Então, é lógico. O que adianta? Eu faço uma reunião, aí depois vou ter que procurar a Solange para tentar aprovar alguma verba no Estado, vou procurar a Rosana para aprovar alguma coisa na Câmara. Por que não trazê-las para o Condesb, para que elas participem e montem uma estratégia conjunta? É óbvio que a gente sabe disso. Com uma eleição entre Paulo Alexandre e Rosana Vale daqui a 2 anos, os dois não vão trabalhar juntos. Muito pelo contrário, um vai querer massacrar o outro. Com você e o Caio França na Assembleia Legislativa, é difícil imaginar a possibilidade de um trabalho conjunto, de um ou de outro, por conta de uma briga que vai ter, que já está programada para acontecer. Mas, o grande Mohamed, problema eu queria é o fazer seguinte. essa união. Sim, mas aí vem a pergunta.
A primeira coisa que tem que se fazer para evitar aquela cena, que na minha opinião foi lamentável, uma baixaria política do Rogério, dizendo que ela, negando a palavra a ela, porque ela não podia participar, e novamente, não estou nem defendendo ela, nem atacando o Rogério. Você vai participar da briga para tornar obrigatória a participação dos deputados da região que quiserem no Condesb, porque não dá para pensar em metropolização sem a união dos entes políticos. Como é que eu posso imaginar uma reunião do Condesb sem a participação da Solange, do Caio, do Paulo Correia? Vocês têm que estar presentes, porque vocês também vão orientar caminhos. Precisa mudar a legislação de formação do Condesb. E você passou pela AGEM. Você vai encarar essa briga? Vou encarar, até porque você falou assim, não dá para... eu e o Caio França, o que eu já tenho pensado? Eu acho que a gente tinha que ter aqui a bancada da Baixada Santista na Assembleia Legislativa. Nós somos em 5. Se um lutar por uma coisa, outro por outro, não é muito mais difícil você conseguir? É que tem gente que quer ser o pai e a mãe da coisa, e eu falo sempre assim, se a gente não tiver uma união, a gente não consegue as coisas, é muito mais difícil. Por que não? Vou procurar todos eles, os outros 4 que foram eleitos, e vou propor a bancada da Baixada Santista na Alesp, para a gente lutar. É difícil por causa de outros interesses, por causa de partidos? Mas a gente tem que tentar. Então eu quero dar esse primeiro passo. Humildemente, eu vou atrás deles para isso. Em relação aos outros interesses, se você ver as entrevistas da Rosana e do Paulo Alexandre ontem, que eles deram, que entrou em todas as emissoras, aí você a pergunta para eles, o que vocês querem lutar no primeiro momento? As respostas eram as mesmas. Eles lutam pelas mesmas coisas. Por que não essa união? Eu sei que eles vão lá na frente, provavelmente os dois vão querer vir candidatos a prefeito de Santos em 2024, esse cenário que se desenha desde lá atrás, né? Não é de agora, desde lá atrás, mas eles lutam pelas mesmas coisas, é o aeroporto, é só você ver as entrevistas. Os dois falaram quase a mesma coisa. Então, por que a gente não pode, nesse momento, lutar por essas causas juntos? Independentemente de lá na frente os dois virem candidatos. Tem que fazer isso. Tem que obrigatoriamente fazer isso. Como é que um vai lutar aqui e outro aqui? Em relação ao Condesb, o Condesb, as pessoas falam, é o Conselho de Prefeitos. Mas, além dos 9 prefeitos, tem os representantes que é em maior número do governo do Estado. E assim, qualquer pessoa pode participar. Eu, como deputada, eu posso pedir para participar da reunião. O que aconteceu ali é que foi um pedido em cima da hora e não podia falar. E aí teve essa briga política já, porque já era uma briga, né, entre o Paulo Alexandre e a Rosana, que acabou interferindo. A lei já está mudando para que tenha participação maior da sociedade civil, e eu trabalhei nisso também para mudar, para que participe do Condesb. E assim, a gente só precisa ver agora como é que vai ficar a AGEM, porque o governo do Estado tinha encaminhado, mas eu acho que está parado, para a Assembleia Legislativa, uma mudança no cenário das regiões metropolitanas. E isso mexeria com a AGEM também, a gente ia perder muito com a AGEM. Isso era uma coisa que eu queria brigar, né, que acabou não dando tempo, eu saí, né, por causa da disputa política, e ficou parado também na Assembleia por causa da eleição, demorou para chegar na Assembleia. A gente ia perder muito, a AGEM ia perder muito, e a AGEM tem técnicos bem bacanas que podem ajudar a melhorar a nossa vida. Só que hoje esse cenário estava um conflito. Então, assim, acabando a eleição, a gente vai ver quem vai ganhar, para ver qual é o cenário do entendimento do Condesb da AGEM, para a gente poder lutar para isso, para colocar a sociedade civil junto nas discussões. É muito importante isso. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, desejando... A Solange Freitas disse que vai voltar aqui muitas vezes, né? E vai porque, além de tudo, ela gosta da gente. É verdade, gosto mesmo. Então, muito boa sorte para você, Solange, no mandato. A gente espera receber você muitas vezes aqui para trocar ideias sobre as questões da Baixada Santista. Agradecendo o Roberto Mohamed também, a equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12h, até sexta-feira é 12h. Aí começa a propaganda política do segundo turno. E pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.